Saúde, irmãos, que a paz do Senhor. Hoje, até não me atentei para aqui de hoje, mas estaremos vendo aqui na revista nossa leitura bíblica, continuando, né? Hoje, segunda-feira, dia 24 de junho, dando continuidade à leitura bíblica. Hoje estaremos lendo em Romanos capítulo 8, versículo 24 e 25. São nesses versos que estão a nossa reflexão do dia de hoje. A nossa leitura dessa semana, começando a partir de hoje, tem como reflexão a bendita esperança, a marca do cristão. A reflexão de a gente esperar independente, ter fé, que é uma esperança, né? A fé é a esperança naquilo que não se vê, tá certo? No dia de ontem teve a leitura na igreja, espero que você tenha ido na sua. Eu fui na minha, mas tive que sair, não participei totalmente. Mas a nossa reflexão no dia de ontem, no textuário, foi em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, que tem como base aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a nossa reflexão tem como a esperança é uma expectativa ao que não se vê. Bom, a gente estará lendo em Romanos capítulo 8 por inteiro, pois acredito que assim a gente terá mais reflexão e terá mais profundidade a leitura. Bom, irmãos, com essa nova leitura, já que assim eu pretendo fazer a leitura do capítulo todo, eu não colocarei a minha reflexão em base, eu não colocarei o que eu achei do texto, o que eu entendi do texto, por ser já um verso grande. A gente já está em 2 minutos de vídeo, então esse vídeo vai para 12 minutos, por exemplo. Provavelmente não vai ter música de hino de fundo, coisa do tipo. Caso esteja, vai ser sem letra, vai ser só fundo mesmo. Então, nessa nova leitura dessa semana, estarei fazendo a leitura do capítulo por inteiro, para deixar a reflexão mais aprofundada aos irmãos. E assim, estaremos começando hoje. Bom, aqui em Romanos capítulo 8 está escrito: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes
as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito da adoração de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Versículo 18. A primícia do Espírito, esperança, intercessão, eleição. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção de nosso corpo. Versículo 24. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o espera. Versículo 25. Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperaremos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que de antes conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Cântico de vitória. Deus é por nós. Quem diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? E Deus, quem os justifica? Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores,
por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra circunstância nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, aqui agradeço a minha oportunidade. Como foi dito anteriormente, não estarei fazendo reflexão, porque senão o vídeo ficará muito grande. E assim agradeço a minha oportunidade. Peço que os irmãos reflitam grandemente nesse capítulo de Romanos e também nos outros a vir. E assim agradeço a minha oportunidade. A paz do Senhor a todos os irmãos. Uma ótima semana e até a próxima leitura.